Você já ouviu falar disso, né? Já ouviu, você já leu alguma coisa, já se encantou, talvez, já estudou a fundo, talvez, né? Tem um filme antigo, interessante, assim, de super-herói, bandido, vilão, coisa e tal, né? Um Sombra. E nesse filme tem uma pegadinha, assim, uma pegadinha, uma expressão que usam, né? Quem sabe o mal que vai no coração dos homens? Quem sabe? O Sombra sabe. Porque o Sombra foi um homem que foi escolhido, foi treinado depois, que cometeu as maiores vilanias que eram possíveis na época, né? Depois, através do treinamento, ele se torna um herói. Legal. Existem muitas visões a respeito da sombra. Muitas visões. Você pode ir pela psicanálise, né, freudiana, pode ir por Jung, pode ir por alguns outros autores aí, mais modernos, alguns filósofos falam de sombra, alguns escritores New Age falam de sombra. E, em geral, a sombra é demonizada. É algo ruim, é algo terrível que está guardado dentro de você. Mas será que é isso mesmo? Será que é assim que nós temos que olhar para essa coisa chamada sombra? Como algum espaço dentro da gente, dentro do cérebro, ou talvez no coraçãozinho negro, né, que todos nós temos, algum espaço ali dentro onde todas as coisas horríveis que você tem, que você sente, que você pensa, ficam guardadas. As coisas malignas, demoníacas que você tem, ficam guardadinhas ali. Elas não são bem você, né, nessa visão. Elas são algo assim, à parte, guardado, pronto para atacar, pronto para causar algum problema. E dessa forma, muitas pessoas brigam com a sombra, porque consideram ela realmente um inimigo dentro de si mesmas. Consideram ela como algo alheio a você verdadeiramente. Você não sente aquelas coisas, você não pensa naquelas coisas, você não é aquilo. Aquilo está ali dentro de você por um detalhe, talvez o Criador tenha esquecido. Mas essa visão não é legal, não é correta. Será que a sua sombra é diferente da minha? E a gente tem mais uma teoria sobre essa sombra, né? De novo, super-heróis. O super-homem é um modelo de retidão, de ética, A sombra dele deve ser imensa, terrível, porque se ele tem esse lado tão bom, o lado tão ruim dele deve ser igual. É uma visão totalmente incorreta, que alimenta crenças, alimenta o nosso inconsciente e que nos faz muitas vezes agir contra isso. Então, quando nós encontramos uma pessoa boa, a gente fica pensando, o que ela tem de ruim? O que ela está escondendo? Não, ninguém pode ser tão bonzinho assim. Lá dentro, bem guardadinho, fechado a 7 chaves, há algo de muito ruim. Essa visão está equivocada. A sombra não é uma oposição à luz. A sombra não é o maligno em oposição ao divino dentro de você. E sim, a minha sombra é diferente da sua. Porque cada um de nós tem a sua própria sombra. E a sombra, a bem da verdade, ela é uma coisinha básica, muito simples. No geral, são pequenas coisas que, se você der um pouquinho de atenção, se você der um pouquinho de espaço para elas, ela se satisfaz, se resolve, se dissolve muito naturalmente. Poucas coisas são verdadeiramente terríveis. Poucas são verdadeiramente terríveis. E essas a gente tem que aprender a gerenciar muito bem. A minha visão da sombra, e aí foge um pouquinho, não entra nessas teorias tantas que você encontra por aí,
A minha visão de sombra e como eu lido com isso, como eu uso para autoconhecimento, é que a sombra são coisas que eu não quero olhar. O nome sombra não bate muito com a minha visão, porque a sombra é algo que está na escuridão, que não tem luz ali. Mas é não ter luz no sentido de olhar. Porque quando você olha para a sua sombra, você clareia ela. Ela está ali presente. Ela está muito bem definida ali. Então, sombra não fica legal, mas não dá para brigar com tudo. Não dá para contrariar tudo. Então a sombra é, ou são, todas as coisas que você não gosta em você, que você não aceita em você, que você não quer ter, que você não quer ser, que você empurra para o lado. Você desvia o olhar. Falando em termos de chakra, o chakra frontal fica desviado. A gente começa a modificar, a estragar o chakra frontal. Porque você não quer ver. Você coloca coisas na frente. Por exemplo, a inveja. Você sentir inveja porque o seu amigo deu certo e você não. Porque o seu amigo conseguiu uma promoção e você não. Então, esse sentimento de inveja que está em todos os seres. Em algumas pessoas ele é muito forte, muito intenso, em outras é muito fraco. Então, quando você vê o seu amigo tendo a promoção, a sua inveja vem à tona, vira revolta, vira raiva, se transforma, se manifesta como maledicência, como despeito. Né? E aquela inveja você não quer ter. Você não acha certo, você não acha digno, você não acha coerente, você não gosta. E aí você empurra ela para o lado. Aí nós empurramos para o lado também a raiva, nós empurramos para o lado a descrença, nós empurramos para o lado o medo, nós empurramos para o lado o nojo, a gente empurra para o lado da gente, a gente não quer ver tantas coisas. Por isso que eu digo, não são coisas malignas, terríveis, fantásticas, são coisinhas pequenas. Você não gosta do vermelho, aí você vê um time de futebol que tem vermelho, você não gosta daquele time, você não sabe bem porquê, mas você não gosta daquele time, aquilo ali incomoda você. Você não quer ver, você fala mal daquele time, você... Há algo escondido da sua consciência, da sua lucidez do dia a dia, que você mesmo está escondendo, ou que é inconsciente. Você foi condicionado, todos nós somos condicionados desde pequenos, a olhar as coisas de um lado, ou de um jeito, ou de outro. E aí, quando nós nos defrontamos com esse condicionamento, a gente empurra para o ladinho, a gente põe para a sombra. Consciente ou inconsciente, a gente faz isso. Mas, colocar essas coisas que nós não queremos, ou que nós não gostamos, ou que nós não... Né, então, alguma relação nós temos com essas coisas, colocá-las para o lado não significa que elas vão deixar de existir. Vão deixar de funcionar, vão deixar de buscar espaço dentro de você, porque é você. É você. Uma parte sua. Ela fica lá pressionando, fica lá incomodando, fica lá batendo, e a gente acaba, na verdade, até esquecendo que fez isso, que colocou isso lá para o cantinho, e nós sentimos um incômodo. Nós sentimos um incômodo que a gente não sabe dizer muito bem de onde que vem. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada não está certa. Né? Filosofando hoje. Alguma coisa errada não está certa. Ouvi isso em algum lugar. E aquilo fica incomodando, fica pressionando. Mas a gente não sabe porque a gente já não quis olhar tanto para aquilo. Nós podemos sentir uma atração por um outro ser, nós podemos gostar, por exemplo, de um determinado animal e não gostar do outro. Então a gente empurra para a sombra aquele não gostar do outro, porque a gente não quer nem ver aquilo. Aquilo vai ficando escondidinho lá. Mas você vê aquilo constantemente e aquilo causa um impacto dentro de você.
Então é preciso, primeiro, para a gente poder lidar com esse aspecto sombra dentro da gente mesmo, definir que não são coisas terríveis. São pequenas coisas, são dezenas, centenas de pequenas coisas que nós não queremos, que por alguma razão nós não gostamos. Em alguns casos, sim. Nós temos pessoas que possuem algo de muito ruim dentro delas, uma necessidade de machucar, de destruir, de causar sofrimento no outro. Então, esse é uma característica da pessoa que é muito ruim e ela pode ser colocada na sombra ou não, pode ser escondida ou não. Às vezes a pessoa manifesta. Temos aí bandidos terríveis que manifestam coisas horríveis todos os dias. Então, aquilo que você não gosta em você, que você não aceita, que você não concorda, que você não quer, você empurra para o lado. Fica na sombra, fica fora do seu foco de visão. Mas continua existindo. E de alguma forma, aquilo encontra caminhos para se manifestar. Às vezes, uma palavra trocada, às vezes uma piada um pouco mais ácida. Aquilo ali precisa se manifestar, porque senão, dependendo de cada um, né, a gente vai colocando tanta coisa lá dentro que fica uma panela de pressão que às vezes explode. Explode quando o corpo não aguenta, às vezes o coração não aguenta, a gente tem um infarto, às vezes a mente não aguenta porque a gente sobrecarrega esse centro e se tem um AVC, porque o cérebro não consegue lidar com tanta energia que a nossa mente fica produzindo, fica retendo, fica brigando. E é muito ruim. Precisamos aprender a olhar para essas coisas. Olhar com um olhar acolhedor. Olhar com um olhar inquisidor no sentido de por que eu tenho isso dentro de mim? Por que eu tenho essa necessidade dentro de mim e que eu não consigo lidar com ela, eu não quero olhar para ela. Mas ela está lá. Por que eu tenho essa característica e eu não gosto dela? Eu não aceito ela, então eu empurro ela para longe. Então nós temos que olhar para todo esse conteúdo em busca de autoconhecimento, em busca de uma maneira de ressignificar isso, de desconstruir esses condicionamentos, essas crenças que foram cultivadas por muito tempo. É um olhar que tem que ser muito acolhedor, porque quando você percebe em você certos sentimentos, a gente fica com vergonha, a gente fica incomodado realmente. A gente se sente mal, às vezes, de perceber dentro da gente algo tão estranho, tão esquisito, tão ruim. Então, quando você olha para isso, é preciso aproveitar esses momentos, esses insights, esses relances que isso vem à tona e observar bastante. Observar, questionar, né, para ver quão forte é aquilo, quão necessário é aquilo, quanto aquilo que você escondeu significa. Será que é tão importante assim? Será que é tão feroz assim? Será que é tão maligno assim? À medida que a gente começa a integrar a nossa sombra, essas coisas todas que a gente escondeu, à medida que a gente começa a olhar para elas de uma maneira adequada, aí nós poderemos integrá-las, porque senão você não vai conseguir integrar uma coisa ruim. A partir do momento que você entende que os seres humanos possuem dentro de si impotência, né, pronto para atuar, pronto para agir, pronto para se manifestar, tudo de bom e de ruim que a humanidade produziu ao longo de milênios. Está tudo dentro de cada um de nós. Mas é uma escolha nossa, consciente ou inconsciente, manifestar ou não manifestar. Então eu tenho dentro de mim inveja, raiva, corrupção, ódio, e eu escolho a cada momento manifestar ou não manifestar, alimentar isso ou não. A
A maioria de nós está inconsciente. Não percebe, não se dá conta. Mesmo quando os atos transparecem, quando as pessoas apontam, Luiz, isso que tu fez não é legal, não é correto. Você justifica, você explica, você dá qualquer desculpa. Porque você não aceita aquilo e você escondeu, então ninguém pode perceber, ninguém pode chamar atenção, ninguém pode lembrar você que aquilo está ali. A maioria de nós não consegue lidar com isso. Alguns conseguem, autodidatas, vão buscar essa informação. Alguns vão precisar de apoio, de suporte. Então você pode procurar um psicanalista, você pode procurar um psicólogo de alguma linha que consiga fazer com que você trabalhe um pouquinho esses aspectos seus que por alguma razão você não gosta, você não quer ter, mas que são seus, que estão lá dentro, que definem você. Para que você consiga mudar a sua perspectiva, a sua visão, para que você consiga mudar a maneira de olhar e de lidar com isso, para que você consiga crescer. Não haverá crescimento, e não há crescimento de ninguém sem integrar essas coisas que as pessoas chamam de sombra, que as pessoas não gostam, que as pessoas têm ojeriza. Você vai ter que trazer tudo de volta. Você vai ter que olhar. Você vai ter que aceitar e aprender a lidar com isso. Você vai ter que gerenciar essas características. São suas. Definem você, fazem parte de você. Se você não consegue lidar com isso, busque outro vídeo, busque outra abordagem, esqueça o assunto, porque isso pode estar incomodando. Mas à medida que a gente não consegue lidar, que a gente tem dificuldade de trabalhar com isso, nós adoecemos. Porque a pressão, às vezes, interna, como eu disse, se torna tão forte que causa problemas seríssimos no corpo físico. Voltamos a conversar em outra oportunidade.